Fala aí, amigo concurseiro, voltamos aqui. Vamos falar agora sobre os direitos e garantias fundamentais, né? Esse tema do título 2 da Constituição Federal, que é a banca OACP, né? Como ela trabalha, quais são os cuidados que a gente tem que observar nessa banca, né? A gente vai trabalhar aqui a partir do artigo 5º, né? Que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 6º, que trabalha os direitos sociais, tá? Dentro do artigo 5º também, direitos e deveres individuais e coletivos, nós vamos estar trabalhando também com os remédios condicionais, perfeito? Ação popular, mandado de junção, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, né? Então a gente tem que ter essa dinâmica, esse conhecimento de forma ampla para ver como é o perfil dessa banca, perfeito? Mas você lembre sempre, não apenas estude essa banca, estude todas as demais bancas para aprofundar no conhecimento, né? Essa banca aqui, essa parte do exercício OACP é para a gente exatamente ver o perfil dela, né? Se exatamente a banca, exatamente ela cobra mais assuntos, né? Às vezes outros assuntos ela não aborda tanto, e isso é importante para a gente entender o perfil da banca, né? Se ela cobra mais letra de lei, se ela mudou com o tempo. Por isso que a gente vai fazer um concurso lá de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, né? E a gente vai trabalhando exatamente com isso para ver como a banca também evolui, né? O que ela pode cobrar no próximo concurso. Então é importante a gente ter essa observação, esse cuidado, perfeito? Vamos lá, pegando direitos e garantias fundamentais, né? Aqui as questões, tá lá, os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, tá? Esse bloco aqui, na verdade, a gente vai ver desde o artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição Federal. Maravilha? Vamos lá para a questão, né? Questão número 11. Questão 11. Considere que o seguinte texto constitucional, Constituição Federal de 88, título 2, artigo 5º, inciso 6 da Constituição, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Referente ao texto apresentado, liberdade de crença e proteção aos locais de culto, né, são respectivamente. Vamos lá. Primeira coisa, a gente está vendo a letra A banca ela já te ajuda a tentar, né, te seduzir e te embaralhar a cabeça. Então ela já bota na letra A garantia e um direito. Direito e uma garantia. Você tem que lembrar a primeira coisa que a banca está pedindo o quê? Respectivamente. Respectivamente a liberdade de crença, né? Então, na verdade, aqui a banca, aí tem letra C, ato e obrigação, obrigação e ato, então ela já começou também a querer te seduzir aqui, né? E direito e dever, né? A gente tem que observar a primeira coisa, que a nossa Constituição no título 2, você observa aqui o título 2, trata de direitos e garantias, né? Garantias fundamentais. Então a gente tem o conceito, a teoria dos direitos fundamentais e temos também o conceito das garantias fundamentais, perfeito? Mas aí você vai me perguntar, professor, o que é direito? Né? O que eu posso mensurar, o que eu posso conceituar, o que eu posso disciplinar sobre a matéria de direitos fundamentais, né? E aí eu vou falar para você, primeira coisa que você tem que observar, que os direitos fundamentais são seus bens. São seus bens declarados no texto da Constituição. Por exemplo, quando a Constituição fala direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança, lá no artigo 5º caput, ela vem enunciando de forma exemplificativa os direitos ali consagrados aos indivíduos, né? E a gente observa que, primeiro, o direito à vida, tem lá a Constituição protegendo a vida extrauterina, né? Vedando como regra geral a pena de morte. A vida também intrauterina, também protegendo, né, o direito do feto, o direito do nascituro, né? Então, como regra geral, o Código Penal proíbe o quê? O aborto. Tem lá suas exceções, né? Mas você vê exatamente protegendo o direito à vida. E não apenas o indivíduo nascer, né, e não morrer, mas também ligado à vida em sua dignidade, em sua plenitude,
ter seus direitos sociais, ter uma moradia, ter um trabalho, ter educação, ter saúde, né? E todo esse convívio social está ligado também ao princípio da dignidade da pessoa humana, que protege o direito à vida, né? Então a gente tem primeiro o conceito de direito à vida. E aqui eu botei a liberdade de crença. Aqui a questão botou liberdade de crença. Quando a gente observa a liberdade de crença, a gente está vendo lá no artigo 5º caput o direito à liberdade. Muita gente pensa assim, liberdade eu estou preso. Não, a liberdade de sua forma ampla. Claro, a liberdade de locomoção dos indivíduos, a sua liberdade de expressão, né? Quando a Constituição veda a censura prévia, quando a Constituição dá a liberdade política, né? Pois vivemos num conceito de democracia, então temos que ter essa liberdade política. Também quando a Constituição protege a liberdade de crença religiosa. Logo ali ela está disciplinando a parte dos direitos fundamentais, perfeito? Então, só de eu falar já essa parte, a liberdade de crença, traduz o conceito de direitos fundamentais, você já marca a resposta, a letra B. Tranquilo? Mas aí você vai observar, poxa, e a proteção aos locais de cultos são, respectivamente. Você observa também que a própria questão aqui, ela te perguntou, e a proteção aos locais de culto, né? Então significa dizer o quê? Que vamos ter leis disciplinando, né, exatamente essa proteção dos cultos, né, da manifestação religiosa das pessoas. Então a gente vai observar que aqui visa a proteção. Quando você vê essa palavra proteção, você está ligado às garantias fundamentais, né? As garantias dos indivíduos. Perfeito? Então, direito, liberdade de crença, liberdade filosófica, liberdade política, liberdade religiosa, né? E a proteção, proteção aos locais de culto. Por exemplo, artigo 5º, inciso 3. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Na verdade, esse é o inciso 2. O inciso 3 fala assim, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Isso está exatamente o quê? Isso é uma garantia, né? Protegendo o direito à vida, em sua dignidade da pessoa humana. Perfeito? Então, resposta da questão aqui número 11, resposta letra B. Beleza, galera? Maravilha, então. Vamos para a próxima questão. Questão número 12. A OCP 2016, Prefeitura de Valença, técnico sobre os direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Aí, na verdade, a gente tem aqui, por exemplo, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que trata do conceito de casa, né? E a gente sabe que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo nos casos de... Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, exceto apenas no caso de flagrante delito. Na verdade, uma das hipóteses é o flagrante delito, né? Em qualquer dia, em qualquer horário, sem ordem judicial, essas medidas são medidas extraordinárias, onde qualquer pessoa pode ingressar na casa do indivíduo para flagrante delito, né, ocorrendo um flagrante, ocorrendo um crime dentro da casa, né, desastre ou prestar socorro. Nesses casos, qualquer horário, né, sem ordem judicial. Então, esse apenas aqui está matando essa questão, perfeito? Que não é apenas no caso de flagrante delito. Tem outros casos, também por meio de ordem judicial durante o dia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. B. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual o último caso? Vamos ver aqui. Salvo no último caso, comunicações telefônicas, né? Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, né? Perfeita questão. Resposta é letra B de bola. Vamos lá. Opa! C. Vamos ver. Calma. Primeiro vamos matar todas, né? Importante aqui a gente ver exatamente a característica. Você está vendo bem aqui que uma questão em 2016, bem a literalidade da Constituição, tá? C.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei estabelecer quaisquer o quê? Requisitos. Errado. Podendo a lei estabelecer determinados requisitos, né, para a sua utilização. Então, é livre o exercício de qualquer ofício, né, qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações que a lei estabelecer. Então, a lei pode estabelecer determinados outros requisitos? Pode sim. Perfeito? Então, está errada essa daqui, né? D. O homicídio constitui crime inafiançável e imprescritível. Errado, né? Os crimes inafiançáveis e imprescritíveis são os crimes de racismo e ação de grupos armados, né? Ação de grupos armados que atentem contra a ordem do Estado, a segurança. Perfeito? Então, toma cuidado com isso na hora da prova. Então, você viu aqui, resposta da questão número 12, resposta letra B de bola. Beleza? Maravilha. Vamos para a questão número 13. A OCP 2012, Tribunal de Contas do Estado do Pará, cargo de assessor, acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta, né? Então, vamos marcar certa aqui, beleza? Aqui, ó, marcou. Foi. Então, vamos lá, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo possível o anonimato. Já quebrou por aí. A Constituição veda o anonimato, perfeito? Ela resguarda o sigilo da fonte, mas ela veda o anonimato. Então, cortou aí. É livre, B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, exatamente trazendo o conceito de um Estado democrático, a liberdade dos indivíduos, devendo o poder público estabelecer os critérios para a censura ou licença. Errado. O poder público não participa diretamente para estabelecer critério, né? A gente vê exatamente a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação. Mas aí a pessoa vai responder pelos seus atos, beleza? Mas o poder público não pode o quê? Censurar, né? C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de qualquer qualificação ou regulamentação que a lei possa estabelecer. Errado, né? De qualquer, na verdade, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações que a lei estabelecer. Beleza? Maravilha. D. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, né? A liberdade de locomoção no nosso território nacional. Perfeito? É assegurado a todos o acesso à informação e vedado em qualquer hipótese o sigilo da fonte. Errado, né? Quando for necessário o exercício profissional, né, transmitir essa comunicação, a informação a todos, pode resguardar o sigilo da fonte. Beleza? Então, questão número 13, resposta é letra D de dado. Maravilha? Beleza, então vamos para a questão número 14. Assim, você pode fazer a questão, depois você vê exatamente, né? Se tiver alguma dúvida, você, por exemplo, pode pausar, fazer a questão e depois assistir o comentário, né? Não precisa estar fazendo ali exatamente junto comigo, tá? E aí vem para a questão número 14. Acerca dos direitos e deveres consagrados pelo artigo 5º da Constituição, analise a alternativa correta, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato. Viu? A questão ela rebate muito. A questão de 2017. Sendo autorizado não, sendo vedado. A Constituição não autoriza de forma apócrifa, anônima, sem identificação precisa da autoria daquela informação, né? Isso é vedado, tá? B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Não comportando, no entanto, a indenização por dano moral ou a imagem, errado também. C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A questão está certinha, né? Mas você ficou na dúvida. Vai para D. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Paramilitar é organização criminosa, é ilícita. Então, inclusive não, vedada as de caráter paramilitar, né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras. Direito este de caráter personalíssimo, sendo intransmissível. Intransmissível mesmo aos herdeiros. É errado, né? Transmissíveis aos herdeiros no tempo que a lei fixar. Toma cuidado com isso. Então, você aqui, questão número 14, resposta é letra C, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Perfeito? Questão 14, resposta letra C. Questão número 15, referente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. É assegurado a todos o acesso à informação, desde que fornecida a fonte sem qualquer exceção. É errado, né? É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Então, eu vou resguardar o sigilo da fonte quando eu quero transmitir essa informação para todos. Porém, se eu colocar a fonte, quem é a pessoa que filmou, gravou, né, fez qualquer coisa, já aí eu vou gerar o quê? Vai acontecer algum problema com a fonte. Então, nesse caso, eu resguardo a fonte e eu publico com a minha assinatura que eu portando aquele material, tá? B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha o princípio da legalidade no artigo 5º, inciso 2. Exceto o serviço militar obrigatório em tempo de paz por crença religiosa, isentando-se este de prestações alternativas. É errado, né? Misturou tudo, embanhanou todos os incisos e errada a questão. C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem um consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, inclusive à noite. Errado. Por determinação judicial, somente durante o dia, né? D. A previsão que todos são iguais perante a lei pode ser relativizada quando o limite de idade para inscrição em concurso público possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Opa! Ele pegou aqui uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula do STF, e falou assim, realmente aqui a previsão que todos são iguais perante a lei, né, exatamente traduz o princípio da isonomia, da igualdade material. Porém, pode ser relativizado, né, já que a gente não tem direito fundamental absoluto, a gente tem o direito, ele pode ser relativizado, e no caso da inscrição, né, o limite de idade para inscrição em concurso público possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo, né, a ser preenchido. Perfeito? Então, sendo motivado por quê? Justificando o porquê eu estou criando uma limitação para aquele cargo, a idade máxima 35 anos, se tiver justificativa, pode sim ser relativizado esse princípio da igualdade, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos não pode fazer o concurso porque o limite de idade é 30 anos, né? Então, a resposta é letra D. Letra E, a todos é assegurado o direito de petição aos poderes públicos, exceto se o cidadão estiver com débito à administração pública, né? Esse é o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, é assegurado a todos, independente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos, né? Para a defesa de direitos ou situações de esclarecimento de situações, né? E aí B, o direito de certidão. Perfeito? Então, resposta da 15, resposta é letra D. Beleza, galera? Maravilha. Então, vamos para a questão número 16. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Você vê que a banca ela gosta muito dessa parte de livre manifestação do pensamento, né? A liberdade profissional. Você vê exatamente a banca cobrando muito isso. Então, tem que tomar cuidado. Letra A. Apesar do artigo 5º da Constituição Federal prever que todos são iguais perante a lei,
deve ser dado tratamento preferencial a mulheres. Errado, né? Não que não é machismo, não. É porque a Constituição fala que não é dado tratamento preferencial às mulheres, né? Na verdade, o tratamento é isonômico, é igual tanto para homens, tanto para mulheres, né? Na verdade, a gente vai criar tratamento desigual quando for um conceito de vulnerabilidade de determinada pessoa, né? Então, a gente entra no conceito da igualdade material quando vamos trazer ações afirmativas para essas pessoas, né? Porque para elas estarem igual, oportunidades e condições na sociedade. Perfeito? Então, a letra A está o quê? Errado. B. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A banca gosta muito disso daqui, né? Exceto para evitar perseguições contra manifestantes. É errado, né? Sendo vedado o anonimato. Ponto. Não tem exceção. Tranquilo? C. Ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Sem exceção. Errado também, né? Salvo no caso, né, de invocação da sua crença religiosa, convicção política, tendo que fazer a prestação alternativa, né? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, qual o primeiro caso? Compulsoriamente o quê? Dissolvidas, né? Na verdade, a extinção de uma associação tem que ser com trânsito em julgado. Já as atividades suspensas, basta uma decisão judicial. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? E a letra E, a associação de bens no estrangeiro, situados no país, será sempre regulada pela lei brasileira, desde que o seu cônjuge ou filhos sejam brasileiros. Errado. Em regra, será regulada pela lei brasileira, exceto se a lei de cujos, né, for mais favorável, perfeito? Então, se a lei daquela pessoa, né, que faleceu e deixou a herança e vai passar uma sucessão, se o país de origem for a lei mais benéfica, aplica-se a lei de lá, tá? Beleza? Então, toma cuidado com isso na hora da prova. Então, resposta é letra D de dado da questão número 16. Maravilha, galera! Um forte abraço aí. Nos vemos no próximo bloco, né? Mais questões aí, trazendo direitos e garantias. Bons estudos, né? E vamos meter a cara.